Daremos início à solenidade de posse da excelentíssima senhora auditora Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, para exercer o cargo de conselheira deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Para presidir esta sessão solene, convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e demais membros do egrégio Tribunal Pleno. Conselheiros Júlio Cabral, Raimundo José Miquiles, Júlio Assis Correia Pinheiro, Érico Xavier Desterro e Silva, Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, auditora Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, auditor Mário José de Moraes Costa Filho, auditor Alípio Reis Firmo Filho, procurador Carlos Alberto Souza de Almeida, procurador-geral do Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas honra-se em convidar para compor a mesa central o excelentíssimo senhor Dr. Professor José Melo, governador do Estado do Amazonas, o excelentíssimo deputado Josué Cláudio Souza Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o excelentíssimo senhor desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, presidente do Tribunal de Justiça, deputado federal Átila Lins de Albuquerque, neste ato, representando a Câmara Federal, excelentíssimo senhor Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida, procurador-geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, o excelentíssimo senhor Dr. Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus, excelentíssimo senhor Dr. José Hamilton Saraiva dos Santos, procurador-geral de Justiça do Estado do Amazonas, em exercício, excelentíssima senhora desembargadora Socorro Guedes Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssima senhora Tatiana Almeida de Andrade Dornelles, procuradora-chefe da Procuradoria da República no Amazonas, excelentíssimo vereador Bosco Saraiva, presidente da Câmara Municipal de Manaus, excelentíssimo senhor Rafael Barbosa, defensor público-geral do Amazonas em exercício, excelentíssimo senhor Marco Aurélio Choi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas em exercício, o reverendíssimo pastor Ocimar Meloni. Senhoras e senhores, ouçamos a execução do hino nacional na voz da cantora Ellen Mendonça. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso. Sim, teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos sem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glórias no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil, Brasil. Com a palavra, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. Que minhas primeiras palavras sejam para agradecer a Edilene, que interpretou, e invocar a proteção de Deus para esta sessão solene, lembrando que gostaria de sintetizar minha fala somente numa citação, números 6. Que Deus, e boto no plural, nos abençoe e nos proteja. Está aberta a sessão solene. Vamos então à leitura do termo de posse. Termo de promessa legal que assina a auditora Iara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2014, nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, compareceu perante este egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas a auditora Iara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, que declara vir assinar o termo de promessa de bem servir e fielmente desempenhar em caráter vitalício o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, cuja indicação foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, conforme Decreto Legislativo número 718, de 11 de junho de 2014, publicado no Diário Oficial da mesma data, e Decreto de 13 de junho de 2014 do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amazonas, publicado no Diário Oficial do Estado de 13 de junho de 2014. Muito obrigado, doutor Michel. Tenho a honra, o prazer e a alegria de convidá-la, e como gosta de ser chamada, assim pronunciarei, Iara Lins dos Santos, para assumir o cargo e assinar o termo de posse. Por favor.
Mando. Doutor Michel, ao mesmo tempo que levanto-me para ratificar esse ato, quero, por economia processual, chamar o marido da conselheira Yara, doutor Fausto Santos, para vestir a beca. Excelência, conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, empossada no cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas. Por favor, no início do seu discurso, diga que a senhora já assinou o juramento. Mestre de cerimônia. Com a palavra. Pedir permissão a Vossa Excelência para convidar o orador da tradição do tribunal, o mais nobre da casa, Ari Moutinho Junho, para proferir o discurso de saudação à conselheira empossada neste momento. Júlio. Respeitando o ritmo do senhor presidente, irei cumprimentar todas as autoridades presentes em nome do senhor governador do estado do Amazonas, professor José Melo, aqui presente, minhas senhoras e meus senhores. Fui honrosamente escolhido para saudar, nesta sessão solene e em nome deste colegiado, a eminente auditora, doutora Yara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos, por ocasião de sua posse no cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, passando a ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Lúcio Alberto Lima de Albuquerque, que se afastou em atendimento a preceito constitucional, deixando em todos nós saudade de sua constante presença nesta casa. Porém, ficamos certos de que sua respeitabilidade, capacidade, cultura e humanismo serão sempre lembrados pelos que integram este tribunal e por todos que aqui passaram e pelos que ainda passarão. Sua elevada autoridade permanecerá entre nós e a ele as devidas homenagens. Sinto-me realmente emocionado com o encargo de transmitir à colega a alegria dos membros desta corte, neste momento em que vem ocupar de forma efetiva o cargo de conselheira, considerando também o fato de que a segunda mulher na história do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas a assumir uma cadeira no colegiado. Inegável seu mérito, principalmente diante da carreira que construiu dentro deste tribunal, que registra ainda, em 1975, o início de sua prestigiosa colaboração como taquígrafa, passando por vários cargos, sendo promovida por merecimento ao de auditora no ano de 2002. Pensei em não enfrentar o desfile cronológico em seu currículo, mas abrir mão de seu valioso conteúdo se tornou impraticável,
Assim, prossigo ressaltando que a conselheira também foi coordenadora geral do Promoex a nível nacional, representando o Estado do Amazonas no TCE São Paulo para a modernização do sistema dos tribunais de contas, auditora corregedora e também membro da Comissão de Resolução e Regimento Interno desta Corte de Contas. Durante nossa convivência e diante de suas sempre sábias manifestações em defesa de seus posicionamentos no plenário desta Corte, impossível não observar a sua preocupação com a função que exerce, por todo o zelo, experiência e forte conhecimento dos assuntos de competência desta Corte, talentosa, independente, prudente, firme, inteligente, justa em cumprimento a todos os seus posicionamentos. Vossa Excelência, doutora Yara, é leal à instituição do Tribunal de Contas, é digna e honrosa do cargo que hoje assume. A recebemos como conselheira com toda tranquilidade, porque bem conhecemos as qualidades de seu comportamento, sempre empenhada na realização de um Tribunal de Contas justo, célere, bem fundamentado, tendo absoluta certeza de que esta Corte se fortalecerá com a sua ascensão ao cargo de conselheira. Finalizo desejando-lhe muita felicidade na missão, como foi até agora toda a sua caminhada neste tribunal. E sabemos, conselheira, que assim será, pois além de excelente profissional, tem a sustentação afetiva familiar, indispensável a amparar quem se dedica a essa nossa nobilitante tarefa. É notório e constante a presença de seus filhos, Carlos, Tereza e Fausto Júnior, e de seus netos, Carlos Neto e Manuela, garantindo-lhe dias de plena satisfação na mais nobre de todas as funções, que é a de ser mãe e também avó. Assim, ao lado deles e de seu esposo e companheiro Fausto, encontrará a força necessária para seguir o seu caminho, brilhantemente traçado. Receba, Vossa Excelência, a homenagem de toda a Corte de Contas, com votos de êxito e um trabalho no final do caminho percorrido com muito sucesso. Desejo que Vossa Excelência, acima de tudo, mantenha a coragem, a independência, o amor necessário e o ideal de ânimo para chegarmos, com certeza, a um tribunal cada vez mais coerente, independente e altivo. Que a providência divina ilumine e guie todo o espaço de Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu sei que ela é inimiga da perfeição, mas hoje temos que correr, né? Eu quero pedir desculpa porque não citei todos, e agora quero genericamente, conselheiro Ari, ao agradecer, dizer que até por causa própria faço cumprimentos especiais ao governador José Melo, ao presidente do tribunal Ari Moutinho Pai e a você, Josué Neto. Sintam-se todos aqui, desembargadores, juízes, promotores, defensores públicos, presidente da Câmara de Manaus, João Bosco, autoridades do Judiciário aqui presentes, senhoras e senhores, na pessoa da esposa do governador Edilene e de minha mulher Kátia, doutora Andréa também no seu, sintam-se todas as damas, todas as senhoras, cumprimentados, os senhores funcionários e aos amigos que estão todos aqui. Aliás, hoje é um dia de verde, de vitória, de esperança, é um dia de Ara. E, prosseguindo, esperando ter tocado, a senhores e seus conselheiros, também causa própria, né? Lúcia Albuquerque, Armando Menezes, João Bosco, Aloysio Vales da Cruz, Lisandro Garcia Gomes, o grande Arlindo Porto. Um grande abraço. Estou chegando lá daqui a um ano e é em causa própria. E 8 meses. João Braga, meu mestre querido, você é o fecho de ouro, até da resultante da minha aritmética afetiva. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência, nobre Procurador-Geral, Dr. Carlos Alberto. Ouviremos-lhe. Em seguida, o discurso da conselheira Yara, o meu supremo, o governador faz o fecho. Bom dia.
Minha saudação ao governador do estado do Amazonas, professor Zé Melo, ao presidente do Tribunal de Contas, doutor Josué, e em nome dessas autoridades, eu faço a saudação de todas as autoridades, saúdo também a conselheira Yara e seus familiares, convidados e autoridades presentes. Conta-se que na Batalha de Riachuelo, o almirante Barroso estava numa situação complicada na batalha e ele foi para a frente da nau Capitânia e fez um discurso. Nesse discurso ele largou uma frase que seria assim: sustentai o fogo que a vitória é nossa, né? Aquela frase, sustentai o fogo que a vitória é nossa, mudou o rumo da batalha. E então, nesses anos que eu tenho acompanhado a lida da hoje conselheira Yara, eu tenho visto que tem sido uma batalha para ela. Ela não está ganhando um prêmio, isso não está chegando de maneira fácil. E até porque ser conselheiro do Tribunal de Contas, espécie do gênero julgador, né, não é um prêmio para ninguém. Eu acho que é mais uma carga. Está aqui olhando aqui para um magistrado aqui na minha frente, filho dela, né? Eu acho que é mais um peso, é mais um munus que você carrega. Né? Vejo uma quantidade bem grande de julgadores aqui perto, e eles sabem o que é isso. Doutor Pascarelli, o professor João Braga, que esteve aqui. Tá? Então, o que eu espero realmente é que a doutora Yara faça seus julgamentos sempre tendo como azimute da sua vida a coisa pública, né? E que lembre-se que isso daqui já é mais um pedido meu, que junto a este tribunal, a Constituição não tem palavras inúteis, ela não diz dentro do tribunal. O Ministério Público não está dentro, não é órgão do tribunal. Aproveita essa ocasião solene para dizer isso. Nós atuamos junto ao tribunal. Que ela lembre disso. Tá? E eu deixo para ela ainda um presente da história também. Era aplicado aos homens, quando os homens lacedemônios, ou espartanos, né, quando eles iam para o combate, as suas mulheres diziam assim, no tempo que eu estudava grego eu lembrava, mas aí já seria muito refinamento, né? Ou aparente refinamento. Na verdade, a frase era essa: volte com seu escudo sobre ele. Ou seja, lute até o fim, não corra, não abandone suas armas. Então, esse é o presente que eu deixo para a doutora Yara. Seja muito feliz no seu trabalho de conselheira. Obrigado. Bem, já que eu ocupei o lugar do mestre de cerimônia mesmo, Júlio, me perdoe, mas eu ainda quero dar um grande abraço de todos os presentes a você, Arthur Vigílio, grande prefeito de Manaus. Ouviremos o excelentíssimo senhor Pedro Augusto Oliveira da Silva, secretário-geral de Controle Externo, para fazer saudação à conselheira em nome dos servidores desta corte. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor governador do estado, professor Zé Melo, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do estado, deputado José Neto, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do estado do Amazonas, conselheiro Josué Filho. Em nome das pessoas nominadas, saúdo a todos os presentes e a mesa aqui composta. Meus colegas servidores, fui escolhido pela conselheira Yara Amazonas dos Santos para falar em nome dos servidores. O conselheiro Ari Moutinho Júnior, que a saudou, fez um retrospecto do que foi e do que é a vida da conselheira Yara dentro desse Tribunal de Contas.
Há 27 anos atrás, eu a servia como assessor, quando então secretária de administração desse Tribunal de Contas. E hoje, de uma maneira muito honrada, fui convidada pela mesma para dizer algumas palavras, quebrando inclusive até um protocolo em relação a todos os outros momentos que nós vivenciamos nesse tribunal, na posse de tão honrados e ilustres conselheiros que aqui passaram e hoje aos que estão aqui com a gente. Muito obrigado, conselheira Yara. Quero dizer-te que para os servidores da casa é uma honra muito grande. A sua vida dentro desse tribunal como servidora e hoje, ao ápice da carreira como conselheira, para nós é motivo de muito júbilo. Porque, na sua essência, já percebíamos a sua atitude de julgadora, a sua atitude de conciliadora, a sua atitude de dizer o direito, de dizer a justiça a quem o merecia. E muitas das vezes, no seu debate, quando não podias enfrentar uma retórica, preferia com seu sorriso, como é sua marca até hoje, dizer, vamos pensar, vamos analisar o caso e diremos o que é melhor. Então, essa sua marca, essa sua maneira de lidar é o que demonstra na nossa concepção isso. Além disso, doutora Yara, a sua escolha representa, governador Zé Melo, um prestígio exatamente à carreira técnica, que é o que nós, tribunais de contas, propugnamos e almejamos, sim. Há um equilíbrio nessa escolha, porque nós temos tão ilustres membros dentro do nosso conselho, e a gente percebe que esse equilíbrio político-técnico traz a esta Corte de Contas e às demais uma justeza naquilo que fala. Muitas das vezes são mal compreendidos porque trabalhamos e julgamos quem manuseia recursos públicos. Mas não é a maneira do tribunal de dizer que tudo está errado. É uma maneira de dizer que precisa haver correção, precisa haver um olhar para o bem coletivo. E essa é a função que a nobre conselheira hoje, junto com os demais pares, assume. Agradeço muito esse momento. Quero, em nome dos servidores, parabenizá-la, pedir ao Senhor que lhe proteja e que a sua vida seja pautada, como vem sempre pautando, na justiça, na serenidade e no bem-estar de todos que convivem com a senhora. Muito obrigado. É o desejo de todos nós, servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Um minuto. Antes de ser anunciado o discurso da nova conselheira, em nome do Pleno, eu comunico que essa quebra foi uma determinação da nova conselheira acatada por nós. Não é de hábito da Corte assim fazê-lo. O que é de hábito, deputado Átila, é o citar o nome da bancada federal, dos senadores que escreveram, dos ministros, se não puderam estar, por razões óbvias da data de hoje, e também aos deputados Belarmino Lins, Francisco Souza. E se eu deixei na hora de falar, calafetem-me, porque eu não quero ir profundo. E nem ser profundo, anuncie. Com a palavra, a excelentíssima senhora conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, para proferir seu discurso de posse. Ufa, não foi fácil chegar aqui, governador. Gostaria de cumprimentar o conselheiro presidente Josué Filho, nosso querido presidente, governador José Melo, deputado estadual José Cláudio de Souza Neto, nosso presidente da Assembleia, competente presidente representado pelo povo, desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, também é uma honra tê-lo aqui. Meu tio, deputado Átila Lins,
deputado federal, representando a Câmara Federal. Doutor Carlos Alberto Souza Almeida, Procurador-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. O excelentíssimo senhor Arthur Neto, Prefeito Municipal de Manaus. Doutor Hamilton Saraiva dos Santos, Procurador-Geral de Justiça em exercício, obrigada pela sua presença. Desembargadora Socorro Guedes Moura, Presidente do Tribunal Eleitoral. Querida amiga também, desembargadora. Doutora Tatiana Almeida Andrade Dornelles, Procuradora-Chefe da Procuradoria da República do Amazonas. Presidente da Câmara Municipal, do vereador Bosco Saraiva. Doutor Rafael Barbosa, Defensor Público Geral em exercício. Doutor Marco Aurélio Choi, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E o nosso ilustríssimo pastor Ocimar Meloni, pastor da Igreja Batista, a qual eu pertenço. Desculpa a emoção, é difícil, mas gostaria de agradecer a todos, pessoalmente, um a um, todos amigos, queridos amigos que estão aqui. É difícil citá-los todos, estou vendo todos. Sei o nome de todos, dos funcionários, familiares e todos. Isso não está no discurso. É um momento de grande alegria ser empossada conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Primeiramente, agradeço a Deus, que é fiel e justo e que torna possível todas as coisas. Quero cumprimentar também todos os conselheiros que eu pulei aqui no meu discurso, mas são meus colegas queridos. Agora, tomando posse como decano, o conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Miquiles, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Ari, os auditores, Mário e Alímpio. Agradeço a Deus, que é fiel e justo e que torna possível todas as coisas. Agradeço a minha família, que sempre me acompanhou nesta caminhada. Meus pais, que sempre serviram de exemplo. Meu esposo, meu apoio dioturno. Meus filhos, razão do meu dever, meu desejo de vencer. E meus netos, pelas alegrias presentes que são de Deus. Agradeço ao governador pela confiança. Me sinto honrada por ser a escolhida para o cargo. Foi realizado um sonho de 38 anos de trabalho nesta corte. Agradeço aos conselheiros, na pessoa do conselheiro Josué Filho, presidente desta casa, e na pessoa do conselheiro Júlio Cabral, decano desta casa, no que me congratulo com todos os demais. Cumprimento ainda aos conselheiros aposentados presentes, professores de outrora, conselheiro João Braga, conselheiro Armando Menezes, conselheiro Aloísio, conselheiro Lisandro, conselheiro Arlindo, conselheiro Lúcio, e
e os desembargadores também aqui presentes, desembargador Pascarelli, desembargador Jorge Lins, e todos que estão aqui presentes. Bem como necessário agradecer àqueles que não se encontram mais entre nós, como o conselheiro José Ribeiro do Nascimento, e principalmente ao falecido conselheiro Belarmino Ferreira Lins, mentor que ajudou a me formar como pessoa e profissional. Agradeço aos procuradores, na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Carlos Alberto. Agradeço aos colegas auditores, na pessoa do auditor Alípio Firmo Filho. Gostaria de agradecer, em especial, aos colegas servidores que me acompanharam ao longo de 4 décadas neste tribunal. Alguns já aposentados, que comparecem nesse momento, tornando ainda mais memorável essa posse. São mais de 38 anos como servidora desta casa. Atuei em todos os setores técnicos, tanto no controle externo como no âmbito administrativo desta casa. Fui 2 vezes presidente da Associação dos Servidores, sempre tendo em vista o interesse dos servidores desta casa, preocupação que ainda tenho hoje. Como funcionária de carreira, tive o privilégio de vivenciar a evolução desta casa ao longo do tempo, da taquigrafia à informática, da internet ao processo digital, conselheiro Júlio Pinheiro. Sempre buscando os meios modernos à disposição. Tive o privilégio de acompanhar a evolução da legislação, da Constituição de 88, à Lei de Licitações, da Lei de Responsabilidade Fiscal à Lei de Transparência, Procurador-Geral Carlos Alberto. Sempre buscando a justiça na aplicação da lei. Essa é a forma com que sempre atuei e que pretendo atuar como conselheira. Necessário se faz louvar a atuação do atual presidente, conselheiro Josué Filho, grande amigo, aconselhador e humano com todos. E também louvar os seus predecessores que antecederam como presidente, também não deixaram de ser brilhantes, que não descansaram em adequar os meios de trabalho às tecnologias disponíveis, em busca incessante pelo aumento da eficiência e efetividade deste tribunal, fazendo com que o julgamento das contas se dê hoje de forma quase concomitante com sua apresentação pelos fiscalizados. Por outro lado, também é importante ressaltar que as tecnologias não substituem os servidores desta Corte. Reais responsáveis pelo bom andamento dos feitos. É sempre importante lembrar que a busca por metas, eficiência e resultados também devem considerar o bem-estar dos servidores, suas condições de trabalho, saúde física e mental, o desenvolvimento de suas competências através de cursos e treinamentos. O investimento em tecnologia deverá ser sempre andar para e passo com o investimento nas pessoas que compõem este tribunal. Concluindo, agradeço a todos que sempre me apoiaram. Me comprometo a atuar da mesma forma que sempre atuei, a defender os valores que sempre defendi. Espero somar meus esforços ao engrandecimento desta casa. Senhores conselheiros, aos servidores do tribunal, às senhoras, aos senhores e a todas as pessoas que abrilhantaram e prestigiam esta solenidade, meu tio Belarmino Lins, meu tio Hélito Lins, meus irmãos, em nome de todos os meus irmãos, e meu irmão gêmeo, Jonas Tamandaré, meu pai,
e toda a minha família. Obrigada. Peço humildemente a Deus que continue sempre a iluminar-me e a conduzir-me nessa relevante missão de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Não deixe de sonhar. Deus é fiel. Obrigada. Senhor José e Dona Terezinha, a filha de vocês agora é conselheira. É uma felicidade ter pais presentes a esse ato, né? Essa saudade e essa inveja eu tenho, porque ao rememorar as páginas da vida, lá no início, eu vejo tantos colegas aqui de banco de escola, Frank Lima, Wilson Alecrim, Serafim Fernandes Correia. Aí a gente tem que dizer, ai, que saudade que eu sinto. E os versos, todos sabem, por economia processual, o presidente calafeta seus furos, mas navegar é preciso. Advogados, muito obrigado pela presença aqui representados, pelo doutor Marco Aurélio, eu acertei. E minhas desculpas aos não citados. Mas se sinto numa cadeira vazia que tem aqui, ocupada por todos vós, amigos queridos, presentes, parentes, familiares, servidores, enfim, os já citados. Governador, eu quero aproveitar para que Vossa Excelência encerre essa sessão, mas sem antes um depoimento de gratidão. A Vossa Excelência e a todos os colegas, deputado Josué Neto, em terem cedido parte da verba de pessoal, ou seja, só a simbologia orçamentária na rubrica pessoal, para que essa corte pudesse conceder aos seus servidores a database. Muito obrigado, governador José Melo, pela maneira que eu acho a de mais inteligência de todos, a simplicidade. É daí que se pode construir outras virtudes. E o tribunal é grato pelo seu presidente, pelos seus conselheiros, pelo seu pleno, pelos seus servidores, a esses dois gestos. E agora mesmo, despachando com o senhor governador, nós estamos a tratar de algumas soluções para o futuro do tribunal, para que sempre seja continuado aquele ritmo que eu vi em Miquiles, em Júlio Pinheiro e Érico Desterro, com quem pretendo continuar ombreados, claro que na pública. Essa doce vaidade decana eu tenho. Júlio Pinheiro já dizia, cada dia, a cada ano, a cada presidente, o tribunal tem o caminho inexorável de subir degraus, de elevar-se. E creio que isso está ocorrendo com a ajuda de todos. São as minhas palavras e tenho a honra agora de anunciar a Vossa Excelência, governador José Melo, para o seu discurso. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar o presidente desta casa, o conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Igualmente cumprimentar os demais membros desta corte, conselheiro Ari Moutinho da Costa Júnior, vice-presidente, conselheiro Júlio Cabral, ouvidor-geral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico Desterro, conselheiro Raimundo Miquiles, conselheira Iara Lins,
E em seu nome, cumprimentar também toda a sua família que está aqui. Cumprimentar também o nosso auditor aqui e conselheiro convocado, doutor Mário Filho, que está aqui presente. Igualmente o doutor Alípio Filho, também auditor. Queria cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, nosso deputado Josué Cláudio de Souza Neto, e igualmente cumprimentar o deputado Francisco Souza, ainda há pouco vi que estava por aqui conosco. E tem mais algum deputado? Levante a mão agora ou se cale para sempre. O nosso decano ali, nosso querido deputado Belarmino Lins, que está ali também presente. Queria cumprimentar o desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, presidente do nosso Tribunal de Justiça, e igualmente cumprimentar os nossos desembargadores Rafael Romano, que está aqui conosco, desembargador Domingos Chalub, que está aqui conosco, desembargador Pascarelli, que também está aqui conosco, desembargador Jorge Lins e desembargadores também Paulo Feitosa, que é o decano, todos os desembargadores, e a doutora Liana Belém Pereira, que também vi ainda há pouco, e na pessoa do doutor Delcio Santos, queria cumprimentar todos os juízes que porventura estejam aqui conosco nesta solenidade. Queria cumprimentar o deputado federal Átila Lins, que nesse ato representa a Câmara Federal. Queria cumprimentar o doutor Carlos Alberto de Souza de Almeida, procurador-geral do Ministério Público desta Corte. Queria cumprimentar meu velho e querido amigo que tanto tem ajudado a nossa cidade de Manaus, nosso querido prefeito Arthur Neto, todas as dificuldades do mundo, todas as reentrâncias e saliências da vida, você está conseguindo caminhar, dando um show de trabalho, de competência, de dedicação à nossa cidade. Muito obrigado por isso. Queria cumprimentar também o doutor José Hamilton dos Santos, procurador-geral de Justiça em exercício, aqui conosco também. Cumprimentar a presidenta do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Socorro Guedes Moura, conta conosco também. Igualmente, cumprimentar a procuradora-chefe da Procuradoria-Geral da República, a doutora Tatiana Almeida Gomes, aqui conosco também. Cumprimentar meu velho amigo, vereador João Bosco Gomes Saraiva, que preside a Câmara Municipal de Manaus. Cumprimentar o doutor Rafael Barbosa, defensor público geral em exercício. Cumprimentar nosso querido amigo e advogado, doutor Marco Aurélio Schoik, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Amazonas, seccional do Amazonas em exercício. Cumprimentar o senhor Alcimar Meloni, que é pastor da Igreja Batista, igreja a qual a doutora Yara frequenta. Queria que vocês me permitissem, em nome da esposa do Josué, a doutora Cátia, em nome da Edilene, que sofre muito por me aguentar, cumprimentar todas as senhoras e senhoritas aqui presentes. Não é fácil aguentar a vida de um político, viu? Precisa ter uma estrutura muito forte. Em nome do doutor Euler Ribeiro, do meu velho amigo Donato Lopes, que está ali. E queria cumprimentar as demais autoridades que estão aqui presentes e, finalmente, queria cumprimentar também ex-conselheiros que estão aqui, doutor João Braga, que está ali, doutor Arlindo Porto, que está conosco, doutor Armando Menezes, doutora Luiz, doutor Lisandro e o nosso querido Lúcio Albuquerque. Meus amigos e minhas amigas, o ato de julgar não é fácil, porque quando o julgador pega um processo, ele é obrigado, por dever de ofício, a se ater aos termos da lei. Mas, se ele simplesmente se ater aos termos da lei, ele se torna um autômato. Nem precisava do julgador, bastava
você programar o computador, estava feito. Ao julgador não compete só se ater à lei. Ao julgador precisa ter outras qualidades. Precisa ter a qualidade do conhecimento da causa julgada. E precisa também ter a sensibilidade de separar o joio do trigo no que diz respeito às diferenças. A doutora Yara, para chegar aqui onde ela chegou, não foi fácil. Um cipual enorme, muitas dificuldades, incompreensões, cerca de Jurubeba. Tudo isso foi lhe colocado no caminho dela. Porque, infelizmente, são essas as coisas que a sociedade coloca na vida daqueles que se dedicam, trabalham, estudam e palmilham o caminho dos vencedores. Porque, infelizmente, vivemos numa sociedade onde até parece que as virtudes não são aquelas que deveriam prevalecer na sociedade. A doutora Yara passou por tudo isso. Chegou hoje aqui, com a sua voz mansa, aveludada, fez o seu discurso com a simplicidade que lhe é característica. Ela fez o seu discurso dizendo da sua trajetória de vida e o agradecimento que ela fez a muitos de nós que estamos hoje aqui. A mim, como governador, ela não precisava agradecer nada, porque se ela chegou onde chegou foi pelos seus méritos. Como se eu tivesse de escolher os dois outros postulantes que estão aqui, e se eu tivesse que escolher três, todos três seriam escolhidos pelos seus méritos, porque o doutor Alípio, ele também é uma pessoa de méritos, como também é uma pessoa de mérito o nosso amigo e conselheiro Mário Filho. Mas tinha que escolher um. E a escolha recaiu sobre a Yara, mas pelos seus méritos. Não teve outra motivação a não ser isto aí. E por que eu iniciei meu discurso falando do julgador? Porque a doutora Yara, mesmo quando era ainda auxiliar de auditora, enquanto ainda não tinha assento à corte, ela sempre primou por se ater à lei, mas colocando nos seus pareceres uma pitada de sensibilidade que tem que ter numa região tão díspares como a nossa. Uma coisa é você julgar um feito ocorrido aqui na nossa vizinhança, no bairro de Manaus, talvez no Iranduba, quem sabe em Manacapuru. Outra coisa é julgar o mesmo feito de um fato que ocorreu em Japurá, em Pauini, em Itamaraty, em Lábrea, em Candutama, nas regiões mais remotas e mais distantes. Eu mesmo, uma vez, delegado do Ministério da Educação, me deparei com o julgamento de um prefeito lá de Japurá, seu Antônio Amâncio, já falecido. Ele foi ao Ministério da Educação e lá o Ministério da Educação disse: tem recursos aqui para construir uma escola de 6 salas, lá em qualquer comunidade que o senhor quiser. E ele disse: eu quero numa comunidade de Acanauí, que não tem nenhuma escola nessa comunidade. Ele recebeu os recursos e, ao mesmo tempo, vários prefeitos de vários municípios do Brasil fizeram o mesmo convênio da mesma escola com o mesmo valor. E aí, quando o seu Antônio Amâncio se deparou com o fato de que levar uma saca de cimento de Manaus lá para o Japurá representava 5 vezes mais do que fazer a mesma coisa para levar para Goiás, aí começou
uma agonia na vida do seu Antônio Amâncio. E o auditor do Tribunal de Contas da União o condenou. E eu era delegado do MEC. E eu fui levar para aquele auditor a realidade do Amazonas. E ele não quis compreender. E eu o convidei para irmos ao Japurá. Poderia ter ido de avião, mas peguei o motor da linha e fui até Tefé com ele. Depois pegamos uma voadeira e fui até Japurá com ele. Motor de 25 HP, 7 horas de viagem. Lá chegando, fomos visitar a escola. Estava lá a escola, não concluída. E ele, preocupado com a volta, e eu disse, não, vamos olhar a escola, ver a realidade. E ele olhou, viu, tal, e aí depois, disse, vamos embora. Ele disse, mas como? Do mesmo jeito que viemos. Mas não vai anoitecer? Vai. E a gente vai viajar de noite? Vai. É assim que a gente faz aqui no Amazonas. E voltamos de noite. E no meio do caminho, Belão, tivemos que parar para reabastecer o motor. E quando o timoneiro focou, e parecia uma cidade na beira do rio, e era jacarés que estavam lá, ele se apavorou. O que é aquilo ali? Eu digo, jacaré. E, enquanto estava abastecendo, eu foquei bem pertinho, estava lá um daquele jacaré, Belão, mais ou menos da tua idade, né? Bem criado, grande, etc. E ele ficou com mais medo ainda. Conclusão da história, chegamos em Tefé, era 1 da manhã. E aí, Belão, os 4 ou 5 minutos que nós abastecemos o tanque, os nossos queridos carapanãs o visitaram. E quando chegamos em Tefé, eu já fiquei preocupado, porque ele estava todo encalombado. Fiquei em Tefé, no dia seguinte fiquei com pena dele, pegamos um avião, viemos para Manaus, ele foi embora. Uma semana depois fui a Brasília, e fui lá com o ministro Borhaus. E a primeira coisa que ele me disse, o que você fez com, acho que era André Luiz? Eu não entendi. Não, porque ele voltou apavorado e todo bolado. Eu fui mostrar a ele a nossa realidade. Por que eu conto isso? Porque durante toda a trajetória de vida da Yara, ela não cometeu esses erros, porque ela primeiro procurava conhecer a realidade onde o fato ocorreu. E ela sempre julgou, com a lei ao lado, mas, sobretudo, com o bom senso que deve prevalecer na vida de um bom julgador. Que Deus possa continuar, minha amiga, abençoando você, para que você continue assim. O Amazonas vive, dos últimos 7 anos, bons momentos na relação entre aqueles que recebem recursos públicos e aqueles que julgam a boa aplicação. Foi assim dos últimos conselheiros presidentes, porque o tribunal, ele resolveu, de forma elogiável, aplaudível, ele resolveu dar uma guinada na direção do pedagógico. E ao fazê-lo, ele conseguiu aprovar, à luz da lei, muitas aplicações que estavam lá aplicadas e que, se trouxéssemos aquele auditor que veio de Brasília, iria julgar de forma incorreta, porque não conheciam a realidade. Quero, portanto, em meu nome pessoal e em nome do Omar, que está fortemente gripado. Estive cedinho em casa dele, pediu-me para dar um abraço a Yara e dizer isso para ele. Em nome de nós dois, gostaríamos de dizer que é com enorme alegria, com prazer renovado, que o nosso governo tem tido uma relação
institucional, a mais estreita com o tribunal. E de minha parte, de moto próprio, como um ser humano, não governador, como um ser humano que já ocupou vários cargos públicos, quero dizer que estou muito feliz, Josué, de ver os rumos que essa casa já de algum tempo tomou. Primeiro, a didática. Depois, aquele que recebe a didática não quis ouvir, aí sim, o rigor das leis. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eu me dispenso do discurso e da viagem como convidado do governador do interior. Eu tenho que arrumar uma palavra para agradecer a todos os desembargadores presentes. E eu faço pela dívida da ausência e pela admiração que tenho a eminente desembargadora presidente do Eleitoral, Socorro Guedes, também é meu colega de Mundurucus, Rafael Romano, a Jorge Lins, ao desembargador Pascarelli e também a um colega de Praça do Remédio, ao Chalupe. Muito obrigado a todos. Eu gostaria até de poder encerrar o discurso agora já, o fecho, porque acho que depois do hino nacional brasileiro, só cabe já a perspectiva da cidadania e da vitória do país, e nessa janela que ele abriu para o mundo como anfitrião da Copa de 2014, mas que o seja com vitória, com esperança, com a Amazônia, com Verde, com Iara, com todos vós, conselheiros, que me dão a honra de presidir essa corte. Muito obrigado, de coração, a presença de todos. O hino encerrará por mim esta reunião e a nossa próxima fica convocada para o dia 24, sob a presidência do eminente conselheiro Ari Moutinho Júnior. Agora me permita, senhor mestre cerimonial, para vossa senhoria anuncie a cantora, o hino que encerrarão a reunião, porque depois dele cessa tudo quanto a musa canta, porque a voz mais alta se levanta. Solicitamos a todos os presentes que se posicionem para ouvirmos a execução do hino do Amazonas, na voz da cantora Ellen Mendonça. Nas paragens da história, o passado é de guerras, pesar e alegria. É vitória pousando suas asas sobre o verde da paz que nos guia. Que assim foi que nos tempos escuros da conquista apoiada ao canhão, nossos povos plantaram seu berço, homens livres na planta do chão. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza. Hoje o tempo se faz claridade, só triunfa a esperança que luta. Não há mais o mistério e das matas um rumor de alvorada se escuta. A palavra em ação se transforma e a bandeira que nasce do povo
tempestade há de ter no seu pano os grilhões destruindo de novo. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza. Tão radioso amanhece o futuro nestes rios de pranto selvagem, que os tambores da glória já despertam ao clarão de uma nova paisagem. Mas viver é o destino dos fortes, nos ensina lutando a floresta pela vida que vive em seus ramos, pelas aves, suas cores, sua festa. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza.